Senhor, amém? Amém, igreja? Quantos estão alegres? Diga glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz nesta noite de poder estarmos juntos aqui adorando ao Senhor. A pastora me chamou hoje de tarde e nós temos trabalho lá na nossa sede. Porém, eu falei com a minha esposa, conversei, eu falei, amor, hoje, porque eu sou do Sagrado Coração, não sou pastor local, tá, irmão? Eu sou pastor de jovens, eu trabalho com jovens. Já tem 2 anos que eu fui ungido a pastor para a glória de Deus. E como tem trabalho lá na sede, os obreiros já estão lá, tá tudo certo. Eu não deixei a igreja não para vir aqui, tá? Tá tudo na bênção. Mas eu só falei para o pastor Marcelo assim, eu só não venho se não der, irmãos. Amém? Porque para mim sempre é uma honra poder servir a igreja, ajudar de alguma forma. E eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e aquilo que Ele já tem falado conosco nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo de número 1, que é o tema proposto desta campanha. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível e eu creio que o Senhor tem uma palavra ao coração da igreja. Quantos amam a Bíblia aqui? Diga amém. Amém. Lucas, capítulo de número 1 e o verso 13, que é o tema, o texto base desta campanha, e depois você pode sentar com a sua Bíblia aberta. Amém? Quantos encontraram a referência bíblica? Diga amém. Amém. Diz assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e, olha só, ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Amém? Você pode fechar os seus olhos apenas 1 minuto, só para complementar e não desvalidar a oração do pastor Marcelo. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta campanha tão relevante, Senhor. Como é bom falar deste tema tão urgente na tua casa, porque nós precisamos orar, precisamos nos aproximar de ti. Que a tua palavra seja, Senhor, pregada, ó Deus, e que a tua palavra venha fazer aquilo que somente ela tem poder de fazer. A tua palavra é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Glorifica e continue glorificando o teu nome nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja sempre dando glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, quero louvar a Deus pela cantora, amém? Pelo seu filho, pelo irmão que louvou ali também. Deus abençoe todos os obreiros, né? Todas as vezes que eu venho aqui me recebe também. Deus abençoe. E o sentimento é de muita gratidão e temor também ao mesmo tempo. Quando a pastora Adriana ela mandou o convite, eu perguntei se tinha um tema. Quando ela falou esse tema, eu comecei a refletir, pensar e comecei a ler no próprio trabalho. Estava trabalhando ainda, comecei a ler. E eu falei, Deus, é forte esse tema. E o Senhor falou algumas coisas no meu coração. E eu gostaria de contribuir com os irmãos. Gente, todo mundo aqui sabe que Lucas, ele não foi um dos 12 discípulos, amém? Isso aqui está tudo certo com todo mundo. Ele não fazia parte. Ele era um grego, ele era um gentil, um doutor. Você vai ver Lucas no ministério de Paulo, nas viagens ali. Paulo chama Lucas de meu médico amado. Lucas foi um homem culto, um homem relevante, e ele descreve minuciosamente aquilo que Jesus fez. Por mais que ele não fez parte dos 12, pelo fato da sua inteligência, era um homem pesquisador, e ele pesquisa sobre a vida de Jesus com os discípulos, e ele escreve este evangelho de forma detalhada, minuciosa, e você consegue observar que Lucas, ele já inicia este evangelho de uma forma completamente diferente de Mateus, de Marcos e do propriamente João. Ele começa falando sobre este milagre, sobre Zacarias e Isabel. Quem tiver a Bíblia aberta comigo, se você quiser, capítulo 1 e o verso 5 que o pastor Marcelo leu, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Olha o verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha para cá.
Olha quem é Zacarias. O que Zacarias é, irmão? Um sacerdote, amém? Olha só, quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles homens que foram separados pelo homem? Não, foram separados por Deus. Deus separou por intermédio de Moisés os filhos de Arão para que eles fossem o encarregado do culto ao Senhor, de trazer ali a oferta de holocausto, de queimar o holocausto, de queimar o incenso. Isso daí você vê no Antigo Testamento. E você vê também em 1 Crônicas, capítulo 24 e o verso 10, que quando Davi ele foi assunto ali no reino, ele determina os turnos de cada sacerdote. E a Bíblia diz que o turno que Zacarias estava exercendo era o turno de Abias, era o 8º turno, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 24 e o verso 10. Então eu vejo um homem de Deus, é um sacerdote, e eu não estou me referindo a Zacarias como homem de Deus pelo fato da função que ele exerce. Não, eu estou me referindo a Zacarias, pelo fato de ele ser um homem de Deus, por causa do verso 6. No verso 5, ele é sacerdote. Amém, igreja? A sua mulher vem da tribo de Arão também, mas isso daqui não pode nos impressionar. Não é porque é sacerdote é homem de Deus. Hoje em dia a gente tem essa questão, Prega muito, homem de Deus. Louva muito, homem de Deus. Tem título, homem de Deus. Nem sempre é isso. Nem todo mundo que tem título quer dizer que ele exerce de fato aquilo que o nome dele diz. Então eu não estou falando para a igreja que Zacarias é homem de Deus por causa do verso 5. Não, eu estou falando que Zacarias ele é homem de Deus por causa do verso 6. Ambos eram justos diante de Deus. Glória a Deus. Ambos são justos, ou seja, ele é um sacerdote, ele tem que ser santo mesmo, suas vestes, a sua forma, então a função dele está diretamente relacionada com quem ele é. Glória a Deus por isso. E eu gostaria de falar, irmãos, porque nós vivemos nesta época que a gente preza muito o carisma, Se canta muito ou prega muito, a gente fala, nossa, eu tenho que voltar na igreja, mas às vezes já casou 5, 6 vezes, eita Jesus. Às vezes não tomou Santa Ceia, desaparece do culto, é o crente Gasparzinho, pastor. Ninguém sabe quem é ele desaparece. Eu posso falar com experiência, tá, irmãos? Tinha um jovem na minha igreja que ele desapareceu. Aí depois de um tempo, 2 meses depois ele apareceu. E aí, pastor, e voando, irmãos? Eu falei, meu Deus, menino, uma benção, Eu falei, filho, onde você estava? Não, pastor, estou voando, pastor, estou pregando aí, a agenda está lotada. Eu falei, mas você não tomou Santa Ceia? Não, pastor, é o ministério, pastor. Sabe que é o ministério, pastor, O ministério precisa. E aí não deu, 1 ano ele desviou e ele infelizmente virou pai de santo, E você fala assim, pastor, é porque é muita pressa. Glória a Deus. Deus está falando, vai com calma, um passo de cada vez. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque tem gente que eu quero pregar. A pergunta é, por que você quer pregar? Aleluia. Ou como eu quero pregar? Não, pastor, eu quero pregar no microfone porque eu acho bonitinho. Não, irmãos, glória a Deus. Eu preciso ter motivações puras para estar na casa do Senhor, exercendo aquilo que Deus me deu. Eu não exerço porque o homem me deu, eu não exerço porque minha esposa falou, eu não exerço porque eu acho bonito, eu exerço porque eu sou obediente e eu sei quem me chamou. Glória a Deus por isso. Quem chama é Deus, quem levanta, Deus. Eu gostei que a cantora falou aqui, irmãos, nós estamos aqui pela graça, e é pela graça mesmo. É por isso que não tem como, pastor, eu chegar aqui com o nariz empinado, chegar aqui engomadinho, ficar com cara fechada, não dar um glória a Deus, me achar melhor do que os outros. Não, tem como, a glória é de Deus ainda. Oh, glória a Deus. Ambos são justos diante de Deus e irrepreensíveis. O que é alguém irrepreensível? É alguém que é livre de repreensões. Oh, glória a Deus. Pastor, explica direito esse negócio. É alguém que não dá brechas para ser julgado, porque ele tem uma boa reputação, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, o verso 16, o próprio Jesus disse que a vossa luz resplandeça diante dos homens e eles glorifiquem ao vosso Pai
que está no céu. Glória a Deus. Oh meu Deus, estou sentindo a graça do Espírito Santo. Eu acredito num Deus que ouve orações. Alguém crê comigo? Diga amém. Só que eu gostaria de falar do todo para vocês, do conjunto, glória a Deus. Porque tem muita gente que fala, pastor, mas Deus não me ouve, mas e a casa está que nem o rei Ezequias, eita, glória a Deus. A casa estava desorganizada, aí o profeta Isaías foi lá com a autoridade e falou, ei rei, coloca a sua casa em ordem, senão você vai morrer. Quando o profeta falou, o rei dobrou o joelho e falou, Senhor, lembra de quando eu andava em verdade na sua presença. Deus está falando, meus irmãos, eu ouço orações ainda, mas melhor ainda para me responder é de quem é justo diante da minha presença e diante dos homens, diante das pessoas. Tem alguém sentindo a presença dele aqui, pelo amor de Deus? Então é o todo, irmãos, olha para cá. Por que Zacarias é homem de Deus? Porque é sacerdote? Não, porque o verso 6 diz que ambos eram justos, irrepreensíveis. Oh, glória a Deus. Ninguém tinha nada que falar. Eu me lembro de um amigo meu, irmãos, que tinha um sério problema com super calúnias. Eu nunca vi isso, irmãos. Não, virava e mexeu, o irmão tá me caluniando. Eu falei, filho, que negócio que é esse? Calúnia toda, não, irmão, é porque a minha esposa, sempre tem alguém inventando. Eu falei, inventando alguma coisa? Eu falei, por que ninguém inventa nada de mim? Tem uma coisa errada com você, não deu 2 meses, descobriram que estava traindo a esposa, aí desvia, aí via pregar, aí traía, aí prostituía, aí queria vir aqui fazer o quê? Oh meu Deus do céu, eu tenho que falar para a igreja nesta noite, o Espírito Santo está clamando ao Cleito primeiro, santidade de novo, vida com Deus de novo, arrependimento. Calma que a gente vai chegar lá, irmão. Glória a Deus. Como é bom estar aqui nesta noite. Eles eram irrepreensíveis. Jesus. E eu gosto do final do verso 6. Em todos. Gente, tem alguém aqui, pelo amor de Deus? Pastor, desculpa, tá, pastor? O senhor me chamou. Desculpa, tá, irmãos, mas eu tenho que pregar isso. Olha só. Irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Você conhece gente que ele cumpre pela metade. Porque na cabeça dele ele justifica o mal com o bem. Ele fala assim, não, eu tenho um problema nessa área, mas eu cubro com o outro. Não. Eu gostaria de falar algo de Deus para a igreja. No reino, ou é tudo ou é nada. Carabacana. Quem falou não fui eu, foi Jesus. Aquele que não ajunta, ele espalha. Não tem meio termo. Eu tenho uma mensagem para a igreja dos céus nesta noite. O Espírito Santo está falando. Precisamos voltar a meditar na palavra e cumprir os mandamentos do Senhor. Deixa eu pregar nesta noite e revelar e falar dessa palavra para a igreja. O Espírito Santo está clamando. Vamos passar tempo com Deus. Vamos cumprir a palavra. Se eu dei minha palavra ao Senhor, eu entregarei todos os dias da minha vida diante a tua presença. Ai, Jesus amado. Olha só que tremendo. Eu falei que Zacarias era um homem de Deus, amém? Não por aquilo que ele exercia, mas por aquilo que ele era de fato, justo, irrepreensível. Não só ele, mas a casa dele. Olha só, irmãos, que casa abençoada, sim ou não? Esposa e marido na mesma visão, glória a Deus por isso, maravilhoso isso, né? Quando ambos estão no mesmo, né? na mesma visão, no mesmo propósito. Mas o verso 7 acaba confrontando a gente. Por que o verso 7 confronta a gente? E não tinham filhos. Como que alguém que é justo diante de Deus, eita, como que alguém é irrepreensível diante dos homens, como que alguém, ele obedece a palavra do Senhor? Aí a teologia da prosperidade fala, não, você tem que vencer, você tem que ser feliz, você tem que arrebentar, você tem... Ei! Olha o que a Bíblia diz, não tinham filhos. Preste bem atenção. Você não precisa obedecer, oh glória a Deus apenas para Ele te dar algo. Você não precisa exercer. Eu tomei muito posse que Deus usou a pastora Adriana. Oh glória a Deus, tomei muito posse. Eu estava aqui no altar, sentindo esse altar pegando fogo, sabe por quê?
independentemente da minha realidade, eu preciso exercer. Tem alguém aqui em nome de Jesus? Tem gente estéril na minha casa, mas eu estou aqui, coração sangrando, mas eu estou aqui. Ah, tá tudo dando errado, a porta fechou, eu estou aqui. O diagnóstico foi errado, não foi o que eu esperava, mas eu estou de joelho dobrado. Oh, glória a Deus! Olha só! E eu posso falar com isso daqui na prática. Eu me lembro que quando meu pai aceitou Jesus, meu pai ficou quase 4 anos desempregado, irmãos. Meu pai era empresário, tinha negócio, era pra gente ser rico. Pena que não deu certo, mas amém, glória a Deus. E deu tudo errado. E meu pai, como ele começou a ir pra igreja, deu tudo errado mesmo. Deus fechou a porta porque estava moldando o vaso. O vaso era duro, irmão. Nossa, meu pai era terrível. Não, na minha casa ninguém ajuda. Eu que banco, eu sou provedor. Hoje em dia está até pidão de meu Deus, tá uma luta, mas olha para cá. Hoje em dia está uma bênção. E aí Deus começou a moldar o vaso, porta fechada. E meu pai, onde ele estava? Murmurando? Às vezes sim, mas estava no monte. Oh, glória a Deus. Às vezes não queria ir para a igreja, mas estava de joelho, era madrugada, era vigília. Sabe por quê, irmão? Estou com vontade de pregar aqui. Porque aquilo que não te mata, te fortalece. Te fortalece. Fortalece. Eu tenho uma mensagem para a igreja. A sua pressa não apressa Deus em nada. Deus, até quando eu vou parar? Se você parar, Deus continua sendo Deus ainda. Não pare, prossiga. Não adianta colocar Deus na parede. Deus, o Senhor não fizer, eu paro. Quem perde é você e eu. Sabe por quê? Aonde eu estava, aonde o homem estava quando o mundo começou a ser mundo? Antes de Deus falar, haja luz, cadê o homem? Não tem. Antes do homem ser homem, Deus já estava trabalhando. Eita, oh, glória a Deus. Inclusive foi o homem que deu uma bagunçada aí, mas isso não é outro assunto. Mas olha para cá. Deus não depende do homem para nada. Eu preciso saber a minha posição de vaso. Oh, glória. Eu preciso saber a minha posição de barro mesmo. Sem Deus eu não sou nada. Deus sem mim continua sendo tudo para a glória de Deus. Tem alguém que está recebendo esta palavra? Diga amém. Eu não sei o que acontece com essa hora, irmãos, mas essa hora é uma bênção. Olha só, eles não tinham filhos por 2 motivos. E o segundo motivo é a consequência do primeiro, porque Isabel era estéril. Oh, glória a Deus. Isabel era o que, irmãos? Era estéril. E pelo fato dela ser estéril, eles ficaram velhos, tempo passou, e aí veio o segundo motivo, a idade chega. Se não teve filho antes, imagine agora. A idade chegou, meu Deus, que presença de Deus aqui. A idade chegou, 2 velhinhos em casa, né? Pastor, já era, filha, já era, não vai ter mais filho não, imagina. Só que o texto diz, irmãos, oh glória a Deus, que o verso 8, eu estou sentindo vontade de sair correndo aqui, irmãos, oh glória a Deus. Olha o verso 8, pelo amor de Deus. Ora, aconteceu o quê? Exercendo ele diante de Deus o sacerdócio. Ai, meu Deus do céu. Ou seja, a mulher estéril, ele era de idade, teria vários motivos para não exercer, mas continuou exercendo, independentemente se Deus está fazendo algo ou não está fazendo nada. Eu vim falar para alguém nesta noite que veio da glória a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Exerça, exerça. Tem alguém que está pegando isso daqui? Levanta a mão para cima. Que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Eita Jesus, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença, eita, que presença é essa aqui, irmão? Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você pode adorar a Jesus esta noite?
exercendo. Vamos exercendo aquilo que Deus nos chamou. Pastor, Deus me chamou para limpar a igreja. Glória a Deus. Quem falou que grande é quem está aqui em cima? Quem falou? Irmãos, nem todo diácono vai ser pastor, mas todo pastor será eternamente um diácono. Alguém está aqui em nome de Jesus? É assim, nós estamos aqui para servir. Pastor, eu limpo a igreja. Seja o melhor do que você faz na casa do Senhor. Pastor, eu estou na porta, eu gosto de você, irmão, dou glória. Quando você chega, tem um sorriso, tem um abraço, e Deus está falando: aquele que servir o profeta com um copo d'água vai ter galardão de profeta. Vai ter galardão de profeta. Exerça. Seja excelente. Não é o que se faz, é como se faz. Não é o que, eu vou fazer quando for pastor. Não. O Senhor está falando, o culto continua sendo para Deus aí, irmãos. Nós estamos aqui em forma, em posição de servos mesmo. E eu gosto do verso 8, ele exerceu diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno. Jesus amado. Ele está exercendo da forma certa e no lugar certo. Oh, meu Deus do céu. Tem alguém que está pegando essa mensagem, irmão? Não é sobre exercer apenas, e nem o que está se exercendo, é aonde se está exercendo. Se Deus te plantou aqui, fica aqui em nome de Jesus. Tem alguém pegando essa mensagem? Se Deus te plantou na sua igreja, e geralmente a gente vê muito defeito na igreja, emocional. A gente vê defeito, a gente vê defeito. Talvez o defeito que você tenha observado na sua igreja é ali que Deus quer te usar para que você arrume, melhore, exerça algo diferente e seja uma bênção naquele lugar. Eu vim pregar para alguém que está exercendo no tempo certo, no dia certo, no lugar certo. Permaneça. Meu Deus do céu, está parecendo um congresso aqui hoje, pastor. Meu Deus do céu. Oh, glória. Faça para Deus, irmão. Quando eu era mais novo, você tem aquele negócio de ser pregador, né? Não é aquela fase, né? Irmãos, eu estava voando, pregava segunda, terça, quarta, quinta, vou pregar. E depois casei. Aí eu entendi outra coisa, que o meu maior ministério tem que começar em casa. Eu entendi isso. E aí depois as coisas começaram a mudar, e jovens, igreja, sempre dentro da igreja. Dificilmente eu estou saindo para pregar. Esse ano até preguei em algumas igrejas, mas a gente fica ali servindo e só esperando Jesus voltar. Oh, glória a Deus. Só preparando as vestes. Eu não vejo a hora, irmão, da trombeta tocar. Não sei se alguém está sentindo e tem vontade desse acontecimento. Só que eu sei aonde Deus me colocou, e eu sei que se Deus me colocou ali é para servi-lo de uma forma excelente. Deus vai dar capacidade para alguém que ama o ministério a qual foi plantado. Deus me chamou aqui para pregar. Exerça, não importa onde. Se Deus te colocou, fica lá. Espera o seu tempo. Espera o tempo do Senhor. Agora é o todo que eu estou falando. Glória a Deus. Zacarias é homem de Deus, Isabel é mulher de Deus, a casa é uma bênção, mas a mulher é estéril. E olha só o verso 9: segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Verso 10: e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Olha o conjunto aqui, oh glória a Deus. Olha só, Zacarias está do lado de dentro do templo, queimando incenso, que a queima do incenso é a representatividade das orações, das intercessões. Ele está orando do lado de dentro e tem o povo orando do lado de fora. Eu gosto disso, irmãos, oh glória a Deus. Se tem uma igreja que ora, não tem cadeia que possa permanecer de pé. Se tem uma igreja que ora, enquanto o sacerdote ora aqui, oh glória, a igreja ora daqui. Aí não tem como, aí você vê gente falando em língua estranha, você vê demônios sendo colocados por terra, porque a igreja que ora, a igreja que é unida, tem resposta do céu, tem resposta. Eu finalizo nessa noite, que presença de Deus. E aí, enquanto Zacarias está orando, o que aconteceu? Apareceu o anjo. Oh, glória a Deus. Do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele um grande temor. E o anjo disse: porém,
Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas. A oração vai abrir a nossa visão espiritual nesta noite. Gente, eu estou sentindo a graça do Espírito de Deus. Faz quanto tempo que você e eu, essa mensagem é para mim. Faz quanto tempo que nós não passamos horas com Deus? Irmãos, eu me lembro que eu fechava a porta da igreja, pastor, começava a orar meia-noite, orava, eu olhava, era 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e orava e não tinha vontade de parar de orar, era 5 horas, 6, 7, aí depois a gente fica frio, sabe por quê? Porque Deus já deu tudo o que a gente quer, aí Deus começa a mudar o quadro, para quê? Para que a gente volte ao centro da vontade dele de novo. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Aí Deus fala assim: filho, você está muito sossegado, você tem tudo, né? Eu cumpri a promessa. Marcelo, Deus vai cumprir a promessa, permaneça. Oh, glória a Deus. Eu cumpri a promessa na sua vida, só que pelo fato de você ter se esfriado, eu tive que fazer uma reviravolta, para que você volte ao centro da minha vontade, volte a falar comigo, volte a passar mais tempo comigo. Oh, meu Deus do céu, olha para mim em nome de Jesus. Deus não precisa fechar a porta para você voltar a orar. Deus não precisa fazer algo que você discorde para que você volte a orar. Sabe por quê? Porque nós oramos às vezes, desculpa pastores, apenas para pedir, abra a porta, venha a cura, e a gente ora, sendo que a oração, irmãos, pedir para Deus coisas é secundário na oração. Qual que é a finalidade áurea da oração? É relacionamento com Deus. Eu vou repetir: oração é relacionamento, é profundidade, é proximidade com Deus. Eu preciso orar para conhecê-lo. Precisamos orar para andar de junto com esse, rasgar a alma e falar: Senhor, cheguei com glória. É chegar aqui e falar: Senhor, se tiver pecado no meu coração, se tiver frieza na minha alma, derrama fogo do céu e queima este holocausto que sou eu. Queima nesta noite. Oh, glória a Deus. Não sei se tem alguém sentindo a presença dele aqui. Se você é batizado com o Espírito Santo, quiser dar glória, quiser dar aleluia, quiser falar em língua estranha, Deus está enchendo vasos que estavam vazios, vai sair daqui cheios, transbordantes, alegres, para a glória do nome dele. Através da oração tem poder na igreja ainda. Elias ora e sai fogo do céu e queima o holocausto. Eu vejo homens e mulheres orando na Bíblia. Irmãos, estavam todos reunidos no mesmo lugar em Atos capítulo 2. Eles estavam orando. De repente foi fogo, veio vento veemente como de fogo e encheu aquela casa. Será que Deus não pode fazer isso nesta noite? Será que Deus não pode te encher? A pergunta que eu faço é: tem espaço? Oh, glória a Deus. Tem espaço aí ainda para Jesus? Ou existem mágoas? Eita, glória a Deus. Ódio, alguma coisa que está te enchendo tanto que te impede de ser cheio pela presença dele? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em casas de alguém que veio da glória nesta noite. Deus está falando para a igreja. A oração tem poder ainda de curar. A oração tem poder ainda de libertar a sua casa, a sua família. Eu vim profetizar nesta noite que você e a tua casa servirão ao Senhor. O teu marido que não é crente vai se converter. O teu filho que não é crente vai aceitar Jesus. Ei, igreja, Deus está ouvindo a oração nesta noite. Oh, parou porque parou porque eu só faço se Deus fizer. Não, tá calamaraia. Se
se Deus fizer eu volto. Assim diz o Senhor para você. O tempo de voltar é hoje, é agora e é urgente. Você que não pregava, volte a pregar em nome de Jesus. Você que parou de louvar, volte a louvar, porque através daquilo que Deus te deu, vidas serão alcançadas para a glória do nome dele. Eu finalizo nesta noite. Disse, porém, o anjo Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Deus está ouvindo a sua oração. Deus só ouve a oração de quem ora. Se não orar, não tem jeito. Pastor, eu vou pedir. Antes de pedir, relacionamento. Oh glória. Pastor, eu estava lendo isso e eu estava falando até com a minha esposa hoje. Eu achei muito lindo a parte de Zacarias. Sabe por quê? Porque a esposa dele é estéril. Oh glória a Deus. Estéril. Ele poderia ter casado com outra mulher segundo a lei, para que pelo menos a descendência dele continuasse. A outra mulher que ele poderia casar seria uma espécie de reprodutora. Só que ele amava tanto a esposa dele, oh glória a Deus, que ele orava por ela. Oh glória a Deus. Não adianta eu orar só pelos de fora, eu tenho que orar pelos de dentro. Deixa eu falar, irmão, eu estou sentindo, pastor, para falar. Tem que falar isso daqui. Ministério começa em casa. Ora pela sua casa em nome de Jesus. Clame pelos teus filhos. Você que desistiu da sua casa, o Senhor me manda falar: não desista dos teus, porque aquele que fez a boa obra, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir ainda. Oh glória a Deus. O Espírito Santo me conduz a falar para a igreja: ora pela tua casa incessantemente. Ah, pastor, mas ninguém me ouve. Mal sabe você, é uma semente que está sendo plantada. Pastor, quem vai dar o crescimento? É Deus. Irmãos, eu não sei se alguém está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Esse altar aqui tem brasa viva derramando sobre esta casa. Irmãos, o Espírito Santo manda eu falar: Zacarias ama Isabel, independentemente se ela produz algo ou não. Eu não tenho que amar a minha esposa pelo fato apenas se ela faz algo, exerce algo ou não. Eu tenho que amá-la porque Deus me presenteou e me deu uma casa, me deu um lar. Ah, pastor, eu vou falar. Sabe por que a pastora Adriana é pastora? Eu chamo ela de pastora. Porque eu vejo o chamado de Deus na vida dela. Não é porque o pastor Marcelo é pastor. Alguém entende o que eu estou falando? Diga amém. Aí tem um ditado que não é bíblico que fala assim: mulher de pastor é pastora. Não é na Bíblia, não existe isso na Bíblia, irmãos. Tem isso, a minha esposa está lá. Ela vai comigo, está na igreja, é uma mulher de Deus, me incentiva. Só que você nunca vai ver ela aqui pregando. Eu não vi. Ah, pastor, qual que é o problema disso? Nenhum. Sabe por quê? Deus me chamou para algo. Se a minha esposa produz algo ou não, eu não casei com ela por essas motivações. Porque tem gente que está abandonando o lar, sabe por quê? Ai, pastor, eu vou falar. Tem gente que está abandonando a casa. Ah, não, mas a minha mulher não gosta de orar. Ai, Deus, me dá outra. Que oração é essa? Oh, meu Deus do céu. Será que Deus ele vai contra a sua palavra? Não está seguindo o que eu estou seguindo. Podia ter visto isso antes de casar, filhão. Agora que casou, é até o final, até a volta de Jesus. Respeita a tua... Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar um testemunho, pastor, rapidinho aqui. Não tem esboço aqui hoje não. Eu gosto de ler, de preparar, de escrever, mas hoje não deu tempo. Mas eu tenho que falar algo para a igreja. Teve um tempo. Houve algo na minha família terrível. E aí houve situações difíceis. A minha esposa ficou quase 2 anos sem ir para a igreja. Por coisas que aconteceram na parte da família dela. Coisas dentro da igreja e parou. E ficou. E eu comecei a orar: Deus, e agora? E não vai, não sei o que. E orava, e era monte de vigília. E vai, e ora daqui. E aí eu comecei a pressionar a minha esposa: não, mas você tem que ir, porque você não vai. E começava. Aí o diabo não podia, não, a brecha que eu pressionava. Olha pra cá, irmãos, eu tenho que falar isso pra vocês. Eu nem sabia que ia falar isso. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Glória a Deus. A palavra dele não volta vazia. Eu cheguei no meu amigo e falei: ô Júnior, não tá dando certo. Aí ele falou: o que aconteceu?
Eu falei, aconteceu isso, o pai dela foi embora, sei o que, na igreja, tal, era obreiro, traiu a mulher, essas coisas aí. Terrível, tal, e não sei o que, falei. Ele falou, Cleiton, você sabia que a sua esposa está com indícios patológicos de depressão? Olha o que ele falou para mim. E aí você está pensando no ministério? Olha o que ele falou para mim. Abandone o ministério, mas não abandone a sua esposa. Pastor, não pode. E quando ele falou abandonar, eu falei assim, não. Ele falou, preste atenção no que eu estou falando. Fale com seu pastor. Converse com ele. Pastor, eu preciso dar atenção para minha casa. Porque você não pode perder aquilo que Deus te deu e colocou nas tuas mãos. Irmãos, depois daquele dia, pastor, eu entendi o que Deus queria de mim. E teve uma vez, depois desse processo de cura, glória a Deus, que Deus libertou minha esposa, está uma bênção para a glória de Deus. Eu perguntei para minha esposa, pastor Marcelo, e falei assim, amor, qual que é o seu ministério? Sabe o que ela falou? O meu chamado é cuidar de você. Depois que ela falou isso, eu falei assim, eu entendi o que Deus quis para mim. Por que que tem muito casal? Ele prega e ela canta. Ah não, aí famosinho. E por que separa? Porque vive uma coisa dentro da igreja e lá dentro de casa é coisa completamente diferente. Eu tenho que falar esta verdade para a igreja. O Espírito Santo me trouxe aqui para falar, não desista da sua casa por nada. Tem alguém que está recebendo essa palavra? O maior bem que Deus nos deu é a nossa família, pastor Marcelo. Deus está restaurando casamentos aqui. Deus está restaurando